Eu sou o Júlio. Olá, eu sou o Neto. Primeiro é o seguinte, obrigado por falar UOL. Toda vez fala UOL, a gente nunca sabe se. Outra coisa, quando disseram que eu sorteio da Mercedes, eu achei que era um carro. Mas parabéns pelo isso. Olha só, quando as minhas Elisas me chamaram para participar desse evento, eu não sabia muito bem o que falar, porque qualquer um aqui sabe muito mais sobre usabilidade, arquitetura da informação do que eu e o Santos. Afinal, nós somos os chefes. O chefe não entende nada, sabe contratar, sabe pedir para as pessoas fazerem, mas não sabem fazer. Eu falei, conversando com o Santos, o que a gente vai fazer? E aí nós decidimos mostrar para vocês o porquê de nós termos adotado uma metodologia ágil no UOL e os desafios que isso traz aí sim na questão da usabilidade, da arquitetura da informação e etc. Tá bom? A gente briga muito, a gente brigou por e-mail hoje já, as meninas pedindo para a gente não brigar aqui na frente. A gente já tem 10 anos de relacionamento e hoje nós estamos não briga mais tanto assim. E a gente vai fazer uma terapia de casal no final da apresentação. A gente vai ter umas questões que o Santos vai colocar, ele vai falar o lado dele, a gente vai falar o lado nosso aqui de arquitetura, ele vai falar sobre desenvolvimento, sobre gerenciamento dos projetos, né, e onde se encaixa esse trabalho todo que a gente está fazendo, tá bom? Eu vou pegar a cadeira, vou sentar, eu sou muito mais alto que ele vai sumir do meu lado. Fico até sem palavras. Bom, uma descrição aí do UOL, acho que essa parte dessa apresentação eu fiz fora do Brasil e aí a gente tinha que descrever o UOL lá, mas em suma, para desenvolvimento de software e sistemas, a gente tem de produtos, né, porque é para isso que a gente desenvolve software, a gente tem cerca de 400 pessoas, né, em IT aí. Em IT eu digo assim, contando até fica aquele estereótipo, né? Em IT eu incluo também a Elisa e a Andressa e a Luciana, o Rússio, o Júlio, quer dizer, o pessoal que ajuda a elaborar os produtos também, né? Aí a gente tem um problema também lá no UOL, né? Um problema bom de resolver, que é desenvolver sistemas que aguentem aí uma boa carga, né, de processamento com um custo médio baixo, né? E por que a gente resolveu mudar, né, o nosso processo de trabalho lá, né? Desde 2000 a gente usava um framework de trabalho chamado Ruby, né? A gente usava partes do Ruby lá. O Ruby, para quem não conhece, é o tal do Rational Unified Process, que depois passou a se chamar Unified Process. Ele tinha, basicamente, lá tinha alguns documentos lá, wireframes, tinha visão, casos de uso, e assim, eu tenho até dados aqui, mas para simplificar a questão, às vezes a gente passava 2 meses definindo o produto, isso assim, 2 meses se todo mundo tivesse com prioridade naquilo, senão ia até mais, para, sei lá, gastar às vezes uns 5 meses seguintes, 6 meses seguintes, fazendo o produto e tendo uma discussão forte de não mudar requisitos, porque uma vez dadas as datas, você tinha que fazer cumprir, né? Então, o pessoal do Júlio fazia lá, definia como era o produto, detalhava, e a gente, através de um processo ali, elaborava ali algum planejamento e dava umas datas lá e tinha que sair atrás para fazer. E quando surgisse uma coisa nova ou tivesse um mal entendido ali no que estava definido, era muito difícil da gente negociar isso daí, né? Então, outra coisa que a gente percebeu também é que quanto mais a gente, o nível de entrega que a gente estava tendo não era proporcional ao investimento que a gente fazia para aumentar as entregas, né? Então, essa era um outro problema aí também. Tá, o que a gente fez? A gente parou para estudar lá o processo de desenvolvimento de software e depois tentou entender também como que outros portais estão fazendo isso daí, né? Uma referência muito forte e uma ajuda que foi até foi surpreendente para mim, foi do Yahoo.
né? E a gente escolheu usar uma das metodologias, um dos processos ágeis, que é o Scrum, né? Então, como eu estava falando para vocês, isso aqui é até uma figura que eu usei para mostrar para a diretoria lá do UOL, porque o Scrum, né? Antes do Scrum, a gente pega e detalha as coisas, tenta detalhar para sair fazendo, né? E com o Scrum, a gente às vezes é o natural do ser humano, quando ele quer fazer alguma empreitada, alguma coisa nova, ele tem uma ideia geral da coisa, ele tem algumas restrições do que aquilo não pode ser, ele sabe os motivos daquilo, então ele vai construindo as coisas conforme a prioridade, conforme o ganho. É isso que o Scrum prega, né? Você priorizar a construção das coisas pelo ganho para a empresa ou para o cliente do projeto. Por que o movimento, né, ágil de desenvolvimento aí de software e produto surgiu, né? Porque é muito difícil você gerenciar software como uma atividade manufaturada, que é o que as pessoas tentavam fazer antes do Agile aí, né? Eles tentavam pegar e através de métricas simplesmente pegar e construir toda uma arquitetura e com métricas e dificuldades dessa arquitetura de software achar um prazo total para o sistema, né? E tem, por várias razões, né? Pelo aprendizado das pessoas, pelo nível diferente das equipes, pela incerteza de cada produto, é muito difícil fazer isso, né? E o software, que é a matéria-prima dos produtos, né, do UOL lá, né, o web e às vezes alguns deles desktop, tornam difícil, consequentemente, detalhar os produtos, que é o que a maior parte de vocês acho que deve estar preocupado, detalhar o uso, de como que o usuário vai interagir com aquilo, e isso traz diferenças aí nas datas combinadas também, né? Outra razão para o Agile existir, eu acho que essa é a razão principal que as empresas começam a adotar esse novo paradigma de desenvolvimento de produtos, são as mudanças no mercado, né? Porque surgem novas oportunidades e outros concorrentes. Então, isso sempre vai ser assim. Não vai ter... são raras as empresas que podem desenvolver um produto que estão muito adiante dos concorrentes, que quando ela lança algo, realmente o mercado não tem similar, né? Acho que estou falando de uma exceção aqui, que é a Apple. O Scrum, assim, rapidamente falando, né? Só para nivelar aqui, para quem não conhece, ele tem lá o backlog do produto, né? Geralmente geralmente não, é o Product Owner que define a prioridade das coisas, né? O backlog ele tem um formato ali para ser escrito. Ele tem uma reunião de planejamento com o time e o Product Owner, né, que é o cara que prioriza e define o produto, né? Isso a gente vai falar depois. No UOL tem o Product Owner, às vezes é o cara que prioriza, mas não é o cara que define. Quem define é o arquiteto de informação, ou às vezes é os dois, e a gente tem casos mistos aí. Com essa reunião de planejamento que leva aí de 2 a 4 horas, são definidas atividades para o time fazer, né? O time define essas atividades, que são atividades técnicas mesmo. E aí tem um ciclo de trabalho aí de curta duração. No UOL, os times usam 3 semanas, na maior parte das vezes, tem time que usa 2. Depois tem durante essa jornada de trabalho, tem uma inspeção diária aí, que é uma reunião de 15 minutos, para cada um falar o que está fazendo, o que vai fazer, e se está tendo algum problema. E no final disso tem uma atividade de inspeção final dessa entrega curta aí, né, desse período de trabalho, que é para ver o sistema funcionando, né? E também
ter uma reunião de retrospectiva para o time discutir o que há de melhorar, tanto no comportamento quanto no